Graça e paz, amados irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus. O meu nome é Robson e eu venho compartilhar uma palavra da parte de Deus com você para a edificação da tua vida, para agraciar a tua alma e lhe trazer esperança viva neste momento que estamos encontrando muitas oposições e adversidades no mundo em que vivemos. Não preciso nem entrar em detalhes porque está claro aos nossos olhos. A questão está no amor e na graça para poder te edificar. Assista o vídeo até o final, curta, compartilhe, comente. Mais importante, aplique na tua vida. Procure acompanhar a escritura comigo. E no final do vídeo estarei dando algumas sugestões para você estar aplicando essa palavra e lhe trazer total transformação. Amém? Eu gostaria de compartilhar o capítulo 1 de Apocalipse, do versículo de número 1 ao 20, e expor um pouco desse texto. Não dá para expor todo o texto. É um texto muito rico, muito grande, muito abrangente, mas alguns detalhes dará para estarmos estudando aqui. Amém? Versículo de número 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz, vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a teus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Que palavra forte, que palavra viva, que palavra que merece total consideração. O que eu quero expor um pouco aqui é, primeiramente, nós sairmos do suposto Jesus histórico e partirmos para o verdadeiro Cristo vivo. Novamente eu vou repetir: sair do suposto Jesus histórico e partirmos para o verdadeiro Cristo vivo. Hoje, a nossa geração sabe pouco ou quase nada sobre a volta de Jesus e sobre a tua pessoa, quem ele é, o que ele fez e o que ele virá a fazer. E é isso que Apocalipse trata. Apocalipse trata justamente de Cristo, com uma conversa com a tua igreja, no qual ele revelou ao teu discípulo amado chamado João.
Então Jesus ele se comunica com a tua igreja, ele se revela para a tua igreja, ele mostra aos teus servos quem ele é e o que ele vai fazer para nós não sermos pegos de surpresa. Agora é importante notar aqui em tudo que lemos, a primeira coisa que vai lhe assustar, e eu creio que muitas pessoas não lêem Apocalipse, porque é um livro muito enigmático, muito codificado, trata de 7 anjos, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 taças, 7 selos. O número 7 é muito visível no Apocalipse, é o número da perfeição, é o número que você tem na tua cabeça. Você tem 7 buracos na tua cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o número da perfeição. Mas também Apocalipse está dividido em 7 sessões, ele está dividido em 7 sessões que sobrepõem uma outra. Então não é cronológico diretamente do capítulo 1 ao último capítulo, ele é cronológico em sessões. Mas embora ele seja enigmático, tem o porquê dele ser enigmático. O que nós precisamos entender é que Apocalipse foi escrito numa época de total perseguição contra os cristãos. Aqui todos os apóstolos já haviam sido martirizados, todos eles já haviam morrido, exceto João. Aqui já havia sido destruído o templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Aqui já havia sido martirizado muitos cristãos morrendo nas arenas por leões, sendo queimados vivos. Então aqui é um momento de muita turbulência. Por que é enigmático o livro de Apocalipse? Justamente para ser uma janela aberta para aqueles que creem em Cristo e uma porta fechada para aqueles que perseguem a igreja. Era enigmático justamente porque estava tratando de como saber lidar contra a opressão do poder político e religioso. Então o povo de Deus compreendia a linguagem, mas o mundo se tornaria cego diante do que está escrito aqui. E hoje nós vemos a mesma coisa, é da mesma forma. Hoje a igreja precisa compreender isso para levar adiante. E o mundo se torna perdido, não compreende o que está nesse livro profético. Agora, outra coisa importante, por que é que ele era enigmático? Naquela época muitas pessoas não sabiam ler. Então a linguagem figurativa aqui se tornava clara para o povo a qual João escreveu. Se tornava clara quando ele falava da besta, quando ele falava dos cavalos, quando ele falava dos selos. Se tornava claro para a linguagem da época, para a cultura da época. Como hoje eu e você conhecemos uma pomba branca e sabemos que é um sinal de paz. Então por isso que ele é simbólico, um dos motivos do qual ele é simbólico. E o terceiro motivo, muito importante, que serve muito para hoje, é que nós devemos conhecer o nosso Deus, estudar a tua palavra e se dedicar em conhecê-lo. Por quê? Porque justamente eu só vou conhecer se eu estudar, se eu me dedicar, se eu empreender o meu tempo aqui na Escritura para poder conhecer. Não é meia hora de leitura que eu vou conhecer Apocalipse, não é um dia de leitura, é uma leitura diária, é um envolvimento com a palavra de Deus que vai me fazer compreender o que está escrito aqui em Apocalipse. Por que tudo isso? Porque chama-se revelação. A chave do livro de Apocalipse está aqui logo no versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo. Não é revelação de um apóstolo, não é revelação de um pastor, não é revelação de um anjo, é revelação do próprio Jesus, do próprio Deus. É dele a revelação. Isso significa que a hermenêutica de Apocalipse não é a televisão que faz, não é a internet que faz, não é o jornal que faz, é o próprio Jesus, é o que ele revelou. Por isso nós vemos as pessoas se contradizem, confrontam, várias opiniões. Apocalipse não é para marcar data, a data já está marcada. Você vai notar no seu versículo 1, lá no finalzinho do seu versículo 1 está escrito assim: as coisas que em breve devem acontecer, elas já estão determinadas, elas vão acontecer. Não é talvez aconteçam ou podem acontecer, elas vão acontecer. Então a hermenêutica de Apocalipse foi o próprio Jesus que fez. Não é o noticiário que faz com os acontecimentos que ele está vendo no mundo. É o próprio Jesus que fez a sua revelação ao teu povo. Então as coisas devem acontecer, elas vão acontecer, elas estão certas que vão acontecer. Não é uma suposição, ela já está determinada. Então o Apocalipse não é para me fazer ficar buscando a data, é para me fazer estar pronto, preparado para o dia da data. Isso é muito importante para a igreja compreender. A palavra Apocalipse significa, é uma conjuntura da palavra que vem do apóstolo e da palavra eucalipto, aquela árvore grande que faz grande sombra.
Por quê? Apóstolo significa aquele que vai para fora, aquele que vai adiante. E eucalipto é aquele que faz grande sombra. Apocalipse significa após da sombra, revelado, fora do véu. Por isso que é revelação, não é um mistério. Não é para nos causar medo ou mistério. Muita gente não abre esse livro, não lê esse livro, não estuda esse livro por medo, por dúvida ou por não entender ele. E eu lhe digo aqui como igreja, é um dos livros que Satanás menos quer que você compreenda. Ele menos quer que você entenda. É um dos livros que Satanás quer que você nunca leia ele. Por quê? Porque é o livro que mais esclarece, deixa claro o destino e a derrota de Satanás e aqueles que lhe servem. Então, é um livro que dá libertação, é um livro que dá esperança, é um livro que dá fé, que aumenta a nossa fé, que nos faz ser fortalecidos diante da terra. Por quê? Porque embora eu e você somos amados por Deus, somos escolhidos por Deus e somos por Deus especiais, nós não nascemos numa redoma de vidro. Eu e você somos alvo e modelo. A partir do momento que você se torna cristão, você é alvo e modelo. Você é modelo para outros, para poder incentivar outros a aceitarem a Cristo. Mas você é alvo. O sistema político, o sistema religioso, as oposições sempre vão acontecer contra nós. Nós não estamos numa redoma de vidro, estamos no mundo e vamos enfrentar oposições. Não vou entrar em detalhes sobre isso, não vou entrar em detalhes sobre textos que falam sobre isso, porque são muitos, então eu ia me prolongar aqui demais. Mas eu e você não nascemos numa redoma de vidro. Vamos enfrentar oposições, vamos enfrentar. Mas o mais lindo de se ver é que nós somos mais do que vencedores por aquele que prometeu e aquele que é fiel para cumprir. Está compreendido até aí? Então a mão do Senhor está sobre a tua igreja, o Senhor está com a tua igreja, o Senhor está no meio da tua igreja, o Senhor está no meio do teu povo. É por isso que Apocalipse foi escrito para a igreja estar acesa e atenta e firme naquilo que ela está vendo no mundo. A igreja precisa ver além, precisa ver a mais, precisa ser como uma águia, aquela que vê em todos os ângulos. A águia não vê somente o chão, o solo, onde está o problema, ela vê além, ela vê o horizonte, ela vê o que está diante dela. Por isso que ela voa alta, ela plana. É por isso que ela não rodeia como o urubu, que fica dando volta sem sair do lugar. O crente não pode ser uma porta giratória, aquele que só se mexe, mas não sai do lugar. O crente precisa andar adiante, e para isso precisamos ver além do que estamos vivendo, além do que estamos vendo, além do que estamos sentindo, além do que estamos passando. Está claro até aí? Eu quero quebrar duas barreiras através do Apocalipse. Duas barreiras precisam ser quebradas antes de dar expor mais o texto. A número 1, que não deixa de ser muito importante, é Apocalipse, ela quebra a doutrina do universalismo. É uma doutrina criada e ela existe. O que é o universalismo? É aquela pessoa que crê, ou aquela religião, ou pessoa, ou grupo de pessoas que crê que Deus é amor e que no final Deus vai salvar a todos. E que a pessoa pode andar da maneira que ela quiser, pecar, ou continuar sendo a mesma pessoa, que no final Deus é amor e Ele vai salvar a todos. Não pense dessa maneira, porque isso não é verdade. Se isso fosse verdade, a palavra de Deus se tornaria mentira. E Ele é a fiel testemunha, que está escrito aqui no teu livro. Ele é a fiel testemunha, Ele é fiel, o testemunho dele é fiel. Então, essa doutrina do universalismo é uma mentira, é uma heresia. Há um juízo. Em Apocalipse você vai notar que não há em cima do muro, não dá para ser morno. Ou você está com Cristo ou você não está. Ou você está em Deus ou você está no mundo. Não existe meio termo. Apocalipse vai tratar de morte para os ímpios, vida para os crentes. Vai tratar de final para os ímpios e de começo para os crentes. Vai tratar de distância de Deus para os ímpios e aproximação de Deus para os crentes. Vai tratar de choro para os ímpios e regozijo, bem-aventurança para os crentes. É isso que Apocalipse trata. Então não tem a doutrina do universalismo aqui. Aqui é a doutrina do sim ou não. É a doutrina do estou ou não estou. E isso é muito importante o cristão se posicionar. Amém? Vamos continuar com a outra doutrina que eu vou repetir porque é importante. Satanás não quer que você leia, entenda e compreenda esse livro. Ele não quer que você gaste tempo aqui com esse livro, invista tempo nesse livro. Por quê? Porque aqui vai retratar totalmente o destino de Satanás e o destino da igreja de Cristo. Vai tratar totalmente o que acontecerá com Satanás e com
o sistema político religioso e com a falsa religião. Para onde eles vão? Então, por isso que é importante você dedicar tempo e ler esse livro e aprender a estudar sobre ele. Vamos adiante aqui. Então nós vimos que as coisas devem acontecer, elas não supostamente vão acontecer, elas vão acontecer, elas devem acontecer, porque está certo. E a revelação foi do próprio Jesus, do Cristo vivo, do nosso Deus. Ele revelou a tua igreja para mostrar aos teus servos. Então significa que Jesus ele se relaciona com os teus servos, ele se mostra para os seus servos, ele está no meio da tua igreja. E por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Segundo ponto importante, não contaram para João. João não teve uma superstição, não foi algo místico. João viu, ele viu com os olhos, ele atestou, ele estava em espírito e viu. Então ele testificou com os próprios olhos. Não contaram para ele, ele não estava mais aqui ou mais ali, ele estava vendo, ele viu. Então é de total confiança essa palavra, é de total aceitação, é de total temor e tremor diante dessa palavra. Versículo de número 3 está dizendo: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Você vai notar em Apocalipse que muitas vezes vai repetir que o tempo está próximo, aquele que é, que era e que há de vir, porque Apocalipse se trata de passado, presente e futuro. Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. Agora, bem-aventurados. O que é bem-aventurados? É a palavra Macari, é a palavra dos eleitos, a felicidade dos eleitos do céu. Essa palavra é importante você compreender, porque essa bem-aventurança está no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói e aonde você não perde. Ela é eterna, ela não é temporária. É uma bem-aventurança que você vai desfrutar todos os dias da tua vida. Por isso que é importante você compreender, por isso que é importante você enfrentar as suas lutas e oposições aqui com garra, com fé e com determinação, porque essa bem-aventurança Deus tem guardado para aqueles que o amam. Aquilo que o olho não viu, aquilo que jamais foi ouvido pelos ouvidos e jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Essa bem-aventurança está lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que sentem fome de justiça. Essas bem-aventuranças, bem-aventurados terão uma vida bem-aventurada no reino de Deus. Essa bem-aventurança se trata de uma bem-aventurança eterna. Não é palpável aqui nessa terra, você não perde ela. O ladrão não te rouba. Agora, quem vai ter essa bem-aventurança? Aqueles que leem. A tradução aqui está aqueles que leem. No original é aquele que lê e aqueles que ouvem, porque Apocalipse é um livro que deve ser lido, deve ser pregado, deve ser ensinado. Aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Salmo de número 1 diz assim, ó: bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o teu fruto no devido tempo, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Quando Deus estava instruindo a Josué para cruzar o rio Jordão e levar o povo à terra de Canaã, ele disse a Josué: medite na minha lei dia e noite, para ter o cuidado de guardar tudo o que nela está escrito. Então precisamos ler, estudar a palavra de Deus, ouvir. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. A fé vem pela pregação, e a pregação é a palavra de Cristo. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso estar atento à voz de Deus. E aqueles que guardam, Jesus dizendo em João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu preciso ler, ouvir e guardar. Por quê? Porque o tempo está próximo. Ora, João escreveu há 2000 anos atrás. Como que o tempo está próximo? O Kairos, o tempo de Deus. O passado e o futuro estão no presente linear para Deus. Porque para Deus um ano é como 1000 dias e 1000 dias é como um ano. O tempo de Deus é agora. É o nosso tempo, é agora, é hoje. A última hora da igreja, é o último momento, é a última hora. Por isso tanto engano, por isso tantas dores, por isso tantas mortes. Por isso Satanás está enfurecido, porque o tempo está próximo. O tempo dele ser julgado está próximo. Jesus está perto de buscar a tua igreja. Então atente-se para essa palavra. E vamos ver agora o que Jesus fez por nós, quem ele é. João escreveu às 7 igrejas.
que vale para os dias de hoje, porque cada igreja tem uma deficiência, uma qualidade dessas 7 igrejas. Mas nós estamos na era da última igreja, de Laodiceia. Nós estamos na era da última igreja, já eu entro nesse detalhe. Bom, Jesus, ele está no trono, irmãos. Ele está no teu trono. A palavra trono aparece 46 vezes no livro de Apocalipse. E todas as vezes que ela aparece retratando de Jesus, 43 delas é no céu. O trono de Cristo é no céu. E as 3 vezes que tratam de trono na terra, está dizendo de Satanás, do mal, do diabo. Então o trono de Deus é no céu. Ele assenta à destra do Pai. E quem é Jesus? O que ele fez por mim e por você? Versículo de número 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Presta atenção aqui. A fiel testemunha. Ele foi aquele que trouxe a palavra verdadeira de Deus. O testemunho de Jesus é o mesmo testemunho de Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê aquele que me enviou. Colossenses capítulo 2, versículo de número 9 diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Ele veio trazer Deus à terra. Ele veio trazer a mensagem do Pai à terra. Por isso que ele disse: arrependei-vos. Mateus 4,17. Pois é chegado o reino dos céus. Então Jesus, ele veio trazer a expressão exata de Deus. A fiel testemunha, é fiel o testemunho dele. O pai da mentira é o diabo. João 8,44. Agora Jesus é verdade, o caminho e a vida. Então ele é a fiel testemunha. Ele é o quê? O primogênito dos mortos. Presta atenção no que Jesus fez por mim e por você. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é a verdadeira Páscoa, o verdadeiro Cordeiro, que deu a vida por mim e por você. Ele veio para fazer o sacrifício verdadeiro, o sacrifício que Deus aceitaria como justiça para nos libertar do pecado. Jesus nos redimiu. O que era redimir? Era libertar um escravo mediante um pagamento. Por isso que Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: que Jesus comprou a igreja com o preço do teu sangue. Em Apocalipse trata também que ele comprou para Deus, pelo preço do teu sangue, povos, línguas, nações e tribos. Então Jesus, ele pagou, ele nos redimiu, ele comprou aquilo que estava nas trevas. Nós éramos por natureza filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo de número 3 ou 4, se eu não me engano. Nós estávamos presos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos libertou, ele nos amou. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Nós estávamos presos nas trevas, há um poder, é um império, há forças, há correntes do mal que nos aprisiona a nossa mente, aprisiona a nossa alma, e ele nos libertou. Desde quando você está em Cristo, você está liberto, porque João capítulo 8 diz que se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente libertos. Então Jesus nos libertou, ele foi o propiciatório, ele tornou o nosso relacionamento propício com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e Jesus nos reconciliou com o Pai. Ele mudou o nosso relacionamento com Deus através da tua propiciação, do teu sangue. E ele é o soberano dos reis da terra, ele é Deus, ele é fiel, ele é o verdadeiro, ele vem reinar. Ele veio aqui e trouxe a testemunha fiel que é a tua palavra. Ele veio aqui e pagou o sangue dele pelo preço dos nossos pecados. E ele voltará para reinar, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Amém? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. Nos constituiu reinos sacerdotes para Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu, está no passado. Você aceita Cristo, você já está constituído reino sacerdote. É por isso que lá em Êxodo 19, versículos de número 4 a 6, Deus diz a Moisés para falar assim ao povo: tende visto o que fiz aos egípcios, como eu vos libertei e vos tirei sobre asas de águia, e vos acheguei a mim. Pois agora, se ouvires a minha voz, diligentemente guardar a minha aliança, eis que sereis a minha propriedade peculiar, propriedade especial. Por quê? Toda a terra é minha. Deus é dono da terra, a terra é dele. Ele domina, ele manda, ele comanda. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens. E quantos olhos verá ele? Quantos olhos verá? Todo olho verá, até quantos traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, é certo, é verídico, é real.
Amém. Ele é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Ele é a primeira e a letra última do alfabeto grego, ele está dizendo aqui. Porque a Grécia se julgava o berço do conhecimento do mundo. E ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele está querendo dizer, antes de tudo acontecer, eu já existia. E quando tudo terminar, eu continuarei sendo. Por isso que ele disse lá em Mateus 24, 35, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Por isso que eu falo sobre Ele com convicção, porque eu sei quem Ele é, sei de onde Ele me libertou, eu sei de onde Ele me tirou e sei de onde Ele pode te tirar e sei de onde Ele pode te libertar. Não há impossível, não há nada demasiadamente impossível para Deus. Gênesis 18, versículo 14, se eu não me engano, está dizendo, não há nada demasiadamente impossível para Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o que é, o que é, o que há de vir. Agora vamos continuar aqui a visão de João. Eu mostrei para você o que Jesus fez. Ele trouxe a fiel testemunha, que é a palavra de Deus. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. A palavra está aqui, ó. A profecia, quando Deus fala, está falando aqui, ó. Esse negócio de Deus falou, Deus mandou falar, a palavra, tem que testificar na palavra. Se Deus falou, está aqui. Agora, tem muita gente dizendo que Deus não disse, prometendo aquilo que Deus não prometeu. A tua promessa está na tua palavra. Ele tem compromisso com essa palavra aqui. João teve uma visão de Jesus. E eu vou entrar em detalhes nela aqui um pouco, para não ficar muito longo o vídeo. Ele teve uma visão de Jesus. Presta atenção. Quando ele diz aqui, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Parou por aqui. Presta atenção, quando Jesus nasceu, ele nasceu no meio do Império Romano. A Roma dominava Jerusalém, a Palestina, toda a área da Palestina. Jesus, você lembrando, ele foi perseguido por Herodes o Grande, um homem maldoso que matou muitos de seus filhos. Ele matou uma de suas mulheres chamada Mariana, matou a tua sogra, matou o teu sobrinho, matou muitos homens que ameaçavam tomar o seu cargo, tomar o seu trono. Quando Jesus nasceu, ele mandou perseguir a Jesus e José e Maria fugiram com Jesus para o Egito. E ali, Herodes o Grande mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos em volta de Belém de Judá. Isso está em Mateus capítulo de número 2. Esse homem perverso reinou na época de Jesus. Depois vieram outros Herodes, seus filhos, que Herodes é um título. Nós vemos que o povo de Deus, Jesus, o povo vivia no meio da opressão. O Império Romano era um império forte, um império que oprimia, valorizava muito a liderança, o controle e o domínio. Era um dos exércitos mais fortes e imbatíveis. Depois vem Nero. Em 64, lá na frente, Nero incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. Muitos cristãos pagaram com a vida, morreram devido a esse ato de Nero. No ano de 70 se cumpre a profecia de Jesus que está em Mateus 24, versículo 2, que Jesus disse aos seus discípulos, que ali não ficaria pedra sobre pedra, falando sobre o templo, e ele foi destruído no ano de 70. O Império Romano já estava controlando toda Jerusalém, e eles passam ali, acho que pelo domínio de Tito, destrói o templo de Jerusalém. Depois vem o Coliseu, a época do Coliseu, onde muitos cristãos, milhares deles morreram, martirizados, queimados, jogados em arenas para ser mortos por feras, por animais ferozes. E no ano de 81 a 96 é o reinado de Domiciano, o imperador Domiciano. Esse imperador, ele se denominou Senhor e Deus, e ele perseguiu muitos cristãos. E é ele que exila João na ilha de Patmos, uma ilha que se encontra a 95 quilômetros da cidade de Éfeso, às margens do mar Egeu. Ali não havia água potável, não havia gado, não havia plantações. Ali era o exílio total, político. Então quem era jogado ali era esquecido, era morto na amargura da solidão. E João é levado a essa ilha. É o último apóstolo vivo. Todos já haviam morrido, sido martirizados diante desse império romano, dessa opressão. E João é levado à ilha de Patmos. Você percebe que João recebe essa visão. Ele não está à beira de um mar tomando uma água de coco e tendo uma revelação de Deus. Ele está no momento de tribulação.
eu, João, irmão vosso e companheiro na perseverança, aquele que persevera na tribulação e no reino, ele crê no reino, ele crê na palavra, mas ele está em tribulação como muitas vezes eu e você vamos estar. Agora, presta atenção na lição. As portas do mundo tinham se fechado para João, ele cercado no mar da solidão, mas as janelas do céu se abriram para ele e ele teve a maior revelação, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Ele não está preso ali, embora Domiciano pense que é por causa dele, mas não é. Ele está preso ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É o que está escrito aqui, ó, no teu versículo de número 9. Então, muitas vezes, se eu e você servimos a Deus e somos oprimidos ou levados a cativeiro, ou o que aconteça conosco, é por algum propósito, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Se João não estivesse exilado nessa ilha, nós não teríamos esse livro chamado Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo hoje. Então, a minha vida não vale tanto quanto a mensagem é muito mais valiosa. E João recebe a maior revelação, e ele tem ali a visão de Jesus Cristo. Mas, um ponto mais importante, a Bíblia começa com Gênesis, Deus criando os céus e a terra, e ela termina com Deus fazendo novos céus e nova terra. A Bíblia começa em Gênesis com o casamento do primeiro casal, e a Bíblia termina com o casamento de Cristo com a tua igreja, as bodas do Cordeiro. A Bíblia começa com Satanás entrando no jardim e levando o pecado, dando início ao pecado. A Bíblia termina em Apocalipse com Deus julgando, exterminando e condenando totalmente o pecado. A Bíblia começa com a serpente ferindo o calcanhar do descendente da mulher e ele esmagando a tua cabeça. A Bíblia termina com Satanás sendo jogado no lago de fogo e exterminado para sempre. A Bíblia começa, o livro de Gênesis, com a história dos patriarcas, com muito choro, dores, lágrimas e morte. A Bíblia termina onde ele enxugará do teu rosto toda lágrima, e não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto. E então é por isso a importância dessa visão, por isso a importância de tudo que estamos lendo aqui. E João, ele tem uma revelação de Jesus. O Novo Testamento começa com um bebê nascendo de uma virgem, e esse bebê é perseguido, como eu disse há pouco atrás. Quando Jesus cresce, ele se torna carpinteiro. Depois dos seus 30 anos de idade, começa a ter um ministério. E ele é perseguido pelos fariseus, pelos judeus. Ele é traído por Judas, um dos seus apóstolos, e vendido e trocado por 30 moedas de prata. Ele é crucificado. Na tua cabeça uma coroa de espinhos, nas tuas mãos cravos, nos teus pés cravos. Ele é traspassado pela lança de soldado. Ele é morto e transfigurado, teu rosto é desfigurado pela opressão, pela humilhação, pelos chicotes, pelo meu e o teu pecado. E é essa visão que João teve de Jesus, porque ele foi o único discípulo a estar no pé da cruz. Lembra que quando Jesus estava na cruz disse: meu discípulo, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ele disse para Maria e para João. João viu Jesus desfigurado, sendo escarnecido e blasfemado, quando diziam para ele: desce daí, livra-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. Se Deus é teu pai, por que não te salva agora? Porque tinha um propósito. Ele não morreu porque prenderam ele. Assim como João não está aqui na ilha de Patmos porque foi preso. É por um propósito, pelo meu e o teu pecado, para a minha e a sua libertação. Jesus podia muito bem clamar ao Pai e ele enviaria legiões de anjos para o libertar. Mas não podia por causa do propósito. A mensagem é maior do que o mensageiro. As escrituras precisavam se cumprir. E agora João vai ter a visão do verdadeiro Cristo. E é importante eu e você notarmos aqui. Porque muitas vezes eu e você crê naquele Cristo que está na cruz, numa parede pendurado, onde eu e você temos que carregar se quisermos mudar ele de lugar. Você vê um Cristo transfigurado, machucado, ferido. E aí você deposita a tua fé nele. Não é esse Cristo que está aqui. É esta revelação. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Sair do Jesus, suposto Jesus histórico, e partir para o verdadeiro Cristo vivo. Olha o verdadeiro Jesus que João viu em espírito. Versículo 10. Achei-me em espírito. Se você não tiver em espírito, o espírito aqui está em letra minúscula. É você estar conectado. Você está entregue.
no dia do Senhor, porque se João tivesse ido para a ilha de Patmos, exilado, e ficasse reclamando, murmurando, ou blasfemando contra Deus porque ele tinha sido levado, nunca ele ia ter uma revelação dessa. Mas ele compreendeu, ele disse: estou ali pelo testemunho de Jesus Cristo, pela tua palavra. Então ele ouve por detrás dele como voz de trombeta. Trombeta significa alarido, alarme, posição, posicionamento, tem que estar posicionado. E Jesus disse para ele: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. E João olha para trás para ver quem falava com ele, e ele viu um semelhante a filho do homem, no meio de 7 candeeiros de ouro, que é as igrejas. Como que era esse homem que João viu? Como era esse Jesus? Transfigurado? Era um Jesus totalmente com o rosto deformado, machucado, ferido, com coroa de espinho na cabeça? Não. Com vestes talares, cingido, altura do peito com cinto de ouro, honrado. A sua cabeça e cabelos como alva lã, branco como neve, o ancião dos dias. E os teus olhos como chama de fogo, aquele que tudo vê. Nada escapa dos teus olhos, do teu domínio. Os pés semelhante ao bronze, refinado numa fornalha. E a voz como de muitas águas, uma voz forte. A tua palavra é forte, é viva, é potente, é poderosa. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Ele tem a majestade e o domínio para julgar as nações. O seu rosto brilhava como o sol na tua força. Não é mais aquele rosto transfigurado. Nos pés dele não está mais os cravos. Ele tem o pé como bronze refinado. A tua boca como espada de 2 gumes. O rosto como o sol na tua força. Honra, glória, domínio. E ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que vivo. Pelos séculos dos séculos, eu sou eterno. Eu existo para sempre. É esse Jesus que você precisa entender que você serve. É esse Jesus que eu clamo a você se arrepender e se entregar para Ele. É esse Jesus que eu peço para você se render, largar a tua idolatria, os teus costumes, os teus maus hábitos e se arrepender para Ele. Não é para um Jesus falso, religioso que está numa parede, preso numa cruz, não. É um Cristo vivo, que não pode ser medido por largura, espaço, altura e profundidade. É um Cristo vivo que reina, que tem na tua mão os anjos ao teu domínio e ao teu poder. Ele dá ordem para os anjos. Eu não oro para anjo, eu não clamo para anjo, eu clamo para Jesus. É por isso que em Apocalipse 19 e o último capítulo 22, quando João prostra para o anjo repreende e diz: não adore a mim, adore a Deus. Eu sou conservo como o Senhor, como você. É esse Jesus que nós servimos. E Ele está no meio da tua igreja. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Por que era e é e há de vir? Para nos alertar como voz de trombeta, para eu e você estar atento. Aquele que era, passado, o que Deus já fez? O pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo por um só pecado. Satanás tentou uma vez só a Eva. E Adão comendo o fruto que Deus ordenara não comer, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todo homem. Deus puniu, o pecado ele é punido. O pecado tem consequência. Depois lá na frente, no capítulo 6 de Gênesis, o mundo estava em tal violência e Deus executa o teu juízo, vindo o dilúvio, só salvando a família de Noé. Lá no capítulo 19 de Gênesis, Sodoma e Gomorra estavam em grande imoralidade e Deus destrói a cidade salvando só Ló e a tua família, no qual a tua mulher olhou para trás e não foi salva. Os teus genros duvidaram e não foi salvo. Só foi Ló e suas 2 filhas. Aí você olha lá em Êxodo, onde o povo de Deus era oprimido e humilhado por Faraó. E Deus executa o seu juízo através da vida de Moisés, libertando o teu povo, fazendo o povo passar a mar a seco. E destruiu toda aquela nação. Aí você olha o próprio povo de Deus, depois da monarquia unida, depois de Saul, Davi e Salomão, o povo se divide no reino norte e o reino sul. Mas o povo entra em imoralidade, idolatria e pecado. E Deus pune as 2 nações. O pecado vem contra as 2 nações, a consequência vem. Eles são exilados, norte pela Síria e o reino sul pela Babilônia. Isso significa que Deus executa o teu juízo. Ele é fiel. Ele está chamando nós para olharmos e se arrependermos. E aquele que hoje é o dia da graça.
Hoje é o dia de se arrepender. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eis que entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ele está à porta, ele está lhe chamando, ele está te ordenando a você atentar para a voz dele. Efésios capítulo 2, versículos número 8. Pela graça sois salvos. É dom de Deus, mediante a fé, não vem de vós, para que não se glorie. Ele está lhe chamando hoje, agora, a graça. O que é graça? Cancelar o meu passado e oportunidade de andar numa vida, novidade de vida com Cristo. Cancela meu passado e potencializa o meu futuro. É hoje, não é amanhã, não é depois. É hoje. É agora. Você não pode controlar. O que é o Apocalipse? É justamente Jesus nos alertar e nos fortalecer e nos dar oportunidade de ver as coisas que vão acontecer e tomar uma decisão. Porque eu e você não podemos dizer assim para nós mesmos: amanhã eu não vou morrer amanhã. Eu não vou morrer daqui a 10 anos. Você não pode fazer isso. Você não tem controle. Quem tem a chave da morte e do inferno é Ele. É o que está escrito aqui no livro. Não é você e eu. Então por que não aceitar? Por que não se render? Por que não se entregar? E aquele que há de vir, ele virá. Ele está cumprindo a tua palavra. Ele está alertando o mundo para atentar aos teus olhos. Se eu tenho incredulidade no meu coração, eu estou dizendo que ele é mentiroso. Eu estou dizendo que tudo que está aqui não é fiel, que ele não é capaz de cumprir. Eu estou desafiando a soberania dele. Estou dizendo que ele não é majestoso como diz que é. Então eu preciso sair da incredulidade e passar a crer. Agora, há 4 tipos de fé na Bíblia. Pelo menos 4 tipos de fé. E é importante você entender esses 4 tipos de fé. Porque talvez você tenha uma e não tenha outra. Existe a fé natural, que é a fé que eu já nasço com ela, você nasce com ela. É a fé da consciência. É aquela fé que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, que todos são indesculpáveis, porque Deus se manifestou ao mundo através da natureza e através da antropologia, que é o nascimento de uma vida dentro de uma barriga, através do crescimento do homem, através do desenvolvimento social, moral e intelectual do homem. Eu e você somos indesculpáveis. Essa é a fé natural. Essa fé até os demônios têm. Tiago capítulo 2, versículo 19, Tiago diz: você crê que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios tremem e crê. Essa é a fé que não significa que você vai se render a Deus, que você vai adorá-lo, que você vai segui-lo. Mas você sabe que ele existe no seu subconsciente, porque ele soprou do teu fôlego nas tuas narinas. Você tem o fôlego de Deus, querendo ou não, acreditando ou não, confiando ou não. Mas você tem. Então é a fé natural. Essa é a fé que todos têm. Agora a fé salvífica é a fé de Efésios 2, 8. É a fé que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Nós éramos inimigos dele por natureza, filhos da ira. É a fé que eu andava conforme o controle do mundo, mas ele me libertou. Por isso que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. Deus coloca no teu coração. Talvez você assistindo esse vídeo aqui é uma oportunidade. É a graça, é a fé da graça, é a fé salvífica. Deus quer te salvar e pode colocar esse vídeo na tua vida. Essa fé não vem de você para você não se gloriar. Essa fé é de Deus. Só você olhar Efésios capítulo 2, não precisa nem ir tão longe, e ver todo o contexto do capítulo, e ver que você não poderia ter essa fé por si próprio. Essa fé vem de Deus, essa graça vem de Deus. Tem a fé que é o dom do Espírito. A partir do momento que você se torna um cristão e é batizado, ela está em 1 Coríntios capítulo 12, que é um dom da fé, é aquele dom da igreja, é a fé de Barnabé, aquele que exorta, aquele que encoraja. Nos momentos de crise, de luta, de dores, uma pessoa que tem um dom da fé derramado pelo Espírito Santo, está sempre exortando, sempre encorajando. E tem a fé fidelidade, que é o fruto do Espírito. Não é o dom, é o fruto. É a fé que está em Gálatas capítulo 5. Que fé é essa? Essa fé precisa ser trabalhada, exercitada. Essa fé precisa ser alicerçada. Por quê? Porque é uma fé que, se eu não exercitar, ela morre, ela esfria, ela acaba. É uma fé que precisa ser todo dia construída. Essa fé, que fé é essa? É a fé dos apóstolos, que morreram em prol do Evangelho. É a fé de João, que está exilado em Pátimos, em segurança máxima, mas crê que está ali por um propósito. Essa fé de Ananias,
Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam na Babilônia, e o rei da Babilônia construiu uma imagem de si próprio e disse que quem não se dobrasse àquela imagem seria lançado numa fornalha de fogo. Daniel capítulo 3. E aqueles homens ali não se dobram, mesmo a fornalha sendo aquecida 7 vezes mais. E o rei Nabucodonosor dizendo: eu vou tocar os instrumentos mais uma vez, se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados numa fornalha. Quem poderá vos salvar? E eles não se dobraram. Essa é a fé fidelidade. Essa fé não é circunstancial, assim como todo fruto do Espírito não é circunstancial. Por que o mundo carece hoje? Porque o mundo tem um amor que é troca. Você me dá, eu recebo. Eu só amo quando eu estou bem, quando alguém me favorece. As coisas do Espírito não trabalham assim. É fora do circunstancial. Então essa fé é fora da circunstância. Olha a circunstância que João está firme. Essa fé é fidelidade. Então 4 tipos de fé. Fé natural, fé salvífica, a fé do dom do Espírito e a fé do fruto do Espírito. Essas 4 fés você precisa. Agora vamos adiante, vamos terminar. Você olha para o mundo e pensa que o mundo está sem controle. E eu lhe digo que quem está sem controle é o ser humano. O mundo está seguindo para o seu rumo ao qual foi determinado. Deus só está tirando o pé do freio para que o povo acorde. O povo está desenfreado. O povo está fora de si. A igreja está fora de si. João escreveu para 7 igrejas da Ásia. O que eram os candeeiros aqui? Vamos lá ver no versículo de número 20. Os candeeiros são as igrejas. O que candeeiro precisa fazer? Estar aceso. Estar iluminando. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui com amor, com convicção. Porque eu preciso acender vidas, iluminar vidas. O que ilumina uma vida? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. É a palavra de Deus que te ilumina, nada mais. Eu não te ilumino. Só se eu falar da palavra de Deus. Se eu falar de mim, se eu contar minhas histórias, posso comover você, mas não vou transformar a tua vida. Agora, essa palavra transforma. Ela transformou a minha e ela transforma a tua. Então, o candeeiro é para estar aceso. Mas, as 7 igrejas, como eu disse anteriormente, elas tinham algum problema. Como eu disse que não dá para viver em cima do muro, precisa de uma decisão. É isso que Deus está falando com a igreja. Deus está repreendendo porque algumas igrejas estavam em pecados. E Deus estava falando o que ia acontecer se elas continuassem e o que ia acontecer também se elas se arrependessem. Oportunidade é hoje, aquele que era, que é e que há de vir. E a última igreja é Laodiceia. E um dos problemas de Laodiceia é que ela começou quente, mas se amornou. Quantos de nós começamos quente e se amornamos? Lá está na parábola em Marcos capítulo 4, o segundo solo, que cai a semente no solo rochoso. E por causa da perseguição, por causa da palavra, se escandaliza. É aquele crente que nasce para fora, mas não nasce para dentro. Ele começa pregando, ele começa fazendo, ele começa cheio de luz, mas por causa da opressão, por causa do que vem contra ele, ele se escandaliza. Laodiceia também tinha um problema, estava cega, precisava de colírio. Quantos hoje nós estamos cegos, não atentamos para a visão verdadeira? Estamos buscando informação na internet, ou nos jornais, ou nas opiniões dos outros. Deixa eu lhe dizer uma coisa, opinião é aquilo que você sustenta, e fé é aquilo que sustenta você. Então você precisa daquilo que sustenta você, a palavra de Deus. Então você precisa estar vendo o que Deus está falando. Abra os olhos. Abrir os olhos. Outro problema em Laodiceia era a nudez. O que nós vemos hoje? A imoralidade, a falta de reverência ao Senhor dentro das igrejas. O mundo peca. Por quê? Porque vê a igreja pecando, vê a igreja fazendo pior do que o mundo. Por causa da nudez. Deus é reverência. Não se chama Deus de você. Não se trata Deus de qualquer maneira. Não se trata culto de qualquer maneira. Não se trata adoração de qualquer maneira. Não se trata a palavra de qualquer maneira. É reverência. Atenta para a palavra. Leia o Velho Testamento e veja quem é Deus verdadeiramente. Por isso que o Velho Testamento existe, para mostrar quem é Deus majestosamente. Jesus é o que Deus veio fazer. É Deus em pessoa. O Novo Testamento é Deus em pessoa. É o ministério de Jesus. Agora, os atributos de Deus totalmente para você ficar mais claro, e o juízo de Deus como exemplo no Velho Testamento.
Então não se brinca com Deus, não se faz culto para festa. Jesus não brinca de culto. Eu estou pregando a palavra aqui, Jesus não está brincando com a tua vida. Ele não brinca de levar você na igreja ali para passar tempo. É algo sério, é algo veemente, é algo verdadeiro, porque o fim virá. Ele era, é e há de vir, vai acontecer. Você crendo ou não, vai acontecer. E você já está percebendo. Você não tem controle, governo não tem controle, presidente não tem controle. Só ele tem controle. Então, as igrejas estão na tua mão. Agora, mais uma coisa boa para a tua vida. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Olha aqui no versículo 18. Estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ei, a morte não tem poder sobre você. Embora você não possa evitá-la, ela não tem poder sobre você. Ele tem as chaves da morte e do inferno. O inferno não tem domínio sobre você. As hostes do mal não têm domínio sobre você. E aqui vai algumas lições. Primeiro, quando você quiser que alguém se converta, um parente seu, um amigo seu, não fique julgando o erro dele, apontando o erro dele, ou dizendo o que ele não deve fazer, porque ele não vai se converter assim. Atacando a religião dele, porque ele não vai se converter assim. Você ore para aquele que tem as chaves da morte e do inferno libertar ele, porque quando ele libertar, ele será verdadeiramente liberto. Ele tem as chaves da morte e do inferno, ele tem o controle. O que significa chaves? Autoridade, controle, domínio. Ele abre a hora que quer, ele fecha a hora que quer. É ele que tem o controle, ele que tem o acesso. E é esse Jesus que eu e você servimos. É esse Jesus que eu e você adoramos. Espero que esse vídeo te agracie, te encoraje, traga vida para você. Esse é o propósito. Eu falo com veemência porque isso fez total diferença na minha vida. Eu não vou ficar aqui contando minha história não, mas fez e faz. Por isso que eu falo com veemência. Se eu não falasse com veemência aqui, se eu não pregasse com veemência aqui, eu seria um hipócrita, um mentiroso. Porque Deus me libertou do império das trevas. Ele me libertou das correntes do mal. Ele me libertou com a mão forte dele. Não fui eu que saí. Não fui eu que disse eu vou sair porque eu quero, porque eu posso. Foi ele que me libertou. Então eu sei que a mão dele, a destra dele é totalmente poderosa. E ela liberta quem ele quiser. Eu não consigo expor todo esse texto aqui. Ele é rico, ele é grande, ele é abrangente. Mas espero que o que foi falado aqui possa te iluminar. Amém? Presta atenção que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 55. Ah, meu Deus, lê esse texto todo na tua casa. Lê esse texto todo na tua casa, Isaías 55. Lê Apocalipse capítulo 1 todo na tua casa. Eu vou ler aqui só o versículo 6 e outros versículos. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho. O iníquo deixe os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele. E volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele quer transformar o teu choro em alegria. Ele quer transformar a tua dor em regozijo. Ele quer transformar o teu sofrimento em vitória. Mas há um processo para isso. É o tempo dele, não é o meu tempo, não é o teu tempo. O tempo aqui é passageiro, é rápido. As opressões aqui, as tribulações aqui, como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 2, tende por motivo de alegria o passar por várias provações. Porque as provações, ela testifica a nossa fé. Então você passa por provações aqui para ser testificado como ouro refinado. Porque bem-aventurado aqueles que lê, ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Por quê? O tempo está próximo. E eu quero lhe dar algumas sugestões. Pegue um papel na tua casa, devagar, no teu tempo, com calma. Lê esse capítulo de Apocalipse e coloque ali. Quais erros eu devo abandonar? Quais pecados eu devo abandonar? Quais erros eu devo evitar? Quais exemplos eu devo seguir? Quais atitudes eu devo tomar? Quais comportamentos eu devo mudar ou deixar ou começar a fazer? Quais promessas eu devo confiar? Quais passos eu devo seguir? Quais coisas eu devo ouvir? Como eu devo enxergar? Quais orações eu devo fazer?
Aplique a palavra de Deus que ela dá resultado. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. Amém.